caramba, eu vou ter que entregar currículo, tá ligado? E tava tudo bem entregar currículo, só que eu falava, porra, eu sou uma pessoa criativa, eu quero ganhar dinheiro com a minha criatividade. Esse é o podcast Falas na Go, onde toda tecnologia é ancestral. Esse é o podcast Falas na Go. Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio com o tema Sankofa, com a nossa convidada Lena Silva, multiartista, profissional da estética, uma pessoa incrível. Gostaria que ela se apresentasse um pouco e a gente vai comentar sobre esse tema. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo. Eu sou Lena Silva, sou moradora do Capão Redondo, porém nasci em Jequié, Bahia. Eu vou fazer uma audiodescrição de como eu estou, porque acho que é importante ter as pessoas consumindo o nosso trabalho e ter me atentado disso. Eu sou um homem negro, estou atualmente com meus dreads, meus locks, estou com o penteado bairro twist, estou de camiseta branca e preta listrada, short branco, tenho alargadores, pincer na boca e pincer na orelha. E no nariz. E no nariz. Acho importante a gente passar essa audiodescrição de como estamos, né? E se você puder também agora passar também, que é legal. Eu sou uma mulher negra, de 1,60 m mais ou menos. Nesse momento eu tenho meus cabelos trançados, num efeito meio Chanel, corvinho. Estou vestida com um top colorido e saia longa, bege. E tenho unhas vermelhas, esmalte vermelho, alguns acessórios de anéis, brincos e só. É isso, tá bom. Bom, agora vamos dar início ao nosso tema, que é Sankofa. Lena já trouxe uma descrição de o que ela faz, de onde ela vem, onde ela está localizada, e a gente vai falar mais sobre isso. Mas o ponto do nosso tema é Sankofa, e Sankofa é olhar para trás para conseguir dar os próximos passos, para conseguir projetar um futuro, para conseguir continuar tendo como referência a ancestralidade. E é por isso que a gente faz esse convite a você. Estamos muito felizes de você estar aqui mesmo. Já nos cruzamos em outros momentos da vida, Sim. em outros projetos, que eu acho que é importante a gente até citar isso. Acho que era meados de 2015, 2016. Exatamente. Quando a gente se conheceu. E foi muito importante, isso deu início a uma trajetória minha no meio das tranças também, no meio da produção cultural. O que veio antes? Você disse que as tranças foi quando você ainda era criança que você aprendeu. Você aprendeu com sua mãe, com a tia? Olha, na prática mesmo, foi com uma prima, a Letícia. Ela cresceu, mora no exterior, mora na Europa, né? E uma das vezes que ela veio passar férias aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ela viu meu crespo meio... Assim, um cuidado, assim, né, adequado. Aí ela falou... Assim, minha mãe cuidava, mas não tinha uma direção, assim, sabe? O cabelo só existia. E aí ela falou, poxa, um cabelo bonito desse, dá pra fazer umas tranças massa, não sei o quê. E aí ela começou a fazer trança nagô no meu cabelo. E até então, quando criança, minha mãe, minha avó, elas trançavam, mas eram uns tranças mais soltas, não uma nagô bem desenhada, tá ligado? A minha prima, ela chegou com a referência de Alicia Keys. E aí aquelas tranças com as miçangas na ponta, com os jumbo, né? Então, nossa, outro rolê. Que até então as tranças, quando eu era criança, o que eu entendia como trança com jumbo era aquela trança miojinho. E eu não achava bonito naquela época aquele tipo de trança, tanto que eu nunca usei. E aí minha prima chega com essas tranças nagô na minha cabeça e eu tinha sempre um espelho na minha frente, olhando o movimento dos dedos dela na minha cabeça. E aí eu fui praticando isso depois na cabeça da minha mãe. E fui fazendo nagô e começou a ficar muito bonitinho, muito bonito, assim. E aí a vizinha pediu, aí a outra prima pediu. Aí quando foi ver, eu tava na época cobrando, sei lá, R$10 numa trança nagô, assim, tá ligado? E aí ia fazendo final de semana, fazendo trancinha aqui, trancinha ali. E tinha ali o dinheiro do lanche depois, da condução e tal. E aí, pouco a pouco, eu fui treinando em mim mesma. Fui fazendo nagô em mim. E fui fluindo, assim, entendeu? Mas
Partiu da Nagô ali, porém, tentei entrar nas box braid, cara. E na moral, Conta. ali eu falei, não, velho, eu não gosto desse rolê, não. Eu fiquei o dia inteiro, a noite inteira pra trançar a cabeça de uma amiga, tá ligado? Hoje nós somos muito amigas depois daquele episódio, né? Que a gente ficou um dia e uma noite, uma madrugada inteira. Mas eu achei muito cansativo. Aí eu não tava entendendo. Assim, eu entendia que era falta de prática, né? Essa coisa da divisão do jumbo, da desfiar e alimentar a trança. E assim, eu fui fazendo na raça, sem ter tido um curso. E eu não tive, de fato, alguém que eu olhasse para aprender. Eu só falei, mano, ela tá pedindo uma box braid, eu vou tentar entregar isso aí. Coragem. E entreguei. Ela esses dias fez um TBT, né? A Raquel, ela fez um TBT, falou, nossa, minha primeira experiência maravilhosa com as tranças. Falei, gente, olha a box braid, olha a situação. Mas ficou bom, né? Ela gostou. Teve até uma certa durabilidade. Mas a complexidade da box braid e não ter alguém que me desse uma orientação naquela época me fez não querer me introduzir tanto nesse mundo, que é realmente um universo assim. Tem expandido cada vez mais. Cada vez mais, entende? E aí eu venho mais sendo hoje em dia uma grande consumidora das tranças, né? Eu tô sempre, ainda mais agora, cultivando o cabelo, que eu quero que ele cresça. E aí eu tô no processo aí de manter a minha estética com tranças diversas, né? Então eu consumo mais, mas faço hoje em dia, assim, por hobby, assim, né? Você não colocou dentro do seu, sei lá, o catálogo de serviços Não, as tranças, não. Mas eu flerto muito com a ideia de me aperfeiçoar apenas nesse nicho de trança nagô. Sim. De não ir para outros lugares, mas de poder, quem sabe, futuramente adicionar mais um negocinho aí nesse trabalho que eu já tenho com cabelos afro, né? Te ouvindo, eu lembro de quando eu fiz a primeira vez também uma box braid, junto com a minha irmã, Denise, que tá ali. Ela que me puxou, né, para isso. Eu tinha a inquietação de querer me trançar meus cabelos num certo período ali dos meus 18, 19 anos. E ela me levou na transista dela, que fez a Nagô. E depois a gente comecei a chegar nela e falar, não, tem como se tornar trabalho. Ela estava grávida. Eu falei, não, tem como se tornar trabalho. Eu confesso que, por um lado, eu fui bem chatão, mas também eu tinha uma visão de algo que eu não sabia o que era, mas eu acreditei que era possível. E aí, quando a gente pegou a primeira vez para fazer uma cabeça de uma cliente, que na época a gente cobrava baratinho também, muito baratinho. 60 reais? 60 reais a gente cobrava. 20 horas. E aí eu lembro do desespero que era pra mim, eu ver ela ali com aquele barrigão e eu sem saber trançar. Eu, tipo, meu Deus, eu achei que eu sabia trançar e ali me virando. E chegou um tempo de eu falar, não, realmente isso aqui não vira, não vinga. Uhum. É muito tempo tal, só que o impacto que causava socialmente e emocionalmente na gente quando a gente terminava e nas outras pessoas quando elas se viam, Nossa. aquilo me motivou muito a falar, não, calma que eu tô conseguindo mexer em algo que não foi mexido em mim, que não foi mexido em nós aqui da nossa família. E te ouvindo faz lembrar assim também um pouco, que aí é meio que semelhante. A gente insistiu com muita persistência, que boa parte de todas as técnicas que a gente aprendeu foi testando, pesquisando um pouco, mas testando. E aos últimos tempos, agora que a gente tem buscado algumas formações assim para ver visões e técnicas diferentes. E, bom, vamos dar continuidade que você tem uma história muito bonita. Você fez uma viagem para a Europa, é isso mesmo? Sim, então, essa prima Letícia, né, que inicialmente trançou meus cabelos, ela morava na Itália, junto com a minha tia, que é a irmã de minha mãe, que é a irmã mais velha da minha mãe. E aí, nessa vinda de Letícia para cá, a gente ficou muito ligadas uma na outra. E aí ela falou, meu, você não quer passar uma temporada lá na Itália e de repente, sei lá, de repente você se adapta, de repente você consegue estudar, fazer alguma coisa.
para agregar aí no seu futuro. E eu super topei, né? Sagitariana nata. Eu falei, mano, tô aqui no morava no Veracruz nessa época. Falei, mano, tô aqui no Veracruz, né? Sem muita perspectiva, que realmente eu não tinha muita perspectiva de vida. Eu tinha aquela rotina que era ir pra escola e ponto, não sabia assim o que buscar no futuro, de fato. E assim, e aí eu falei, claro. E aí ela levou muito a sério, né? Na época eu era, né, eu tinha o quê? Uns 14, 13 anos, quando a gente tinha feito essa conversa. E aí, assim que eu completei 18 anos, eu já estava com tudo pronto, que ela me ajudou nesse processo de passaporte, né, eu fui. E a ideia, e peguei uma passagem aberta de 1 ano. A ideia era, de fato, ficar 1 ano. E aí, se como Letícia é cidadã italiana, minha tia casada com italiano, etc., ela teve uma facilitação para que eu obtesse documentos, né, para eu ficar lá legalmente. E aí, nisso, a minha prima, né, minha tia ali falou, olha, ou você volta, né, ou se você quiser, a gente prolonga essa documentação aí para você permanecer. E aí eu fui ficando, e todo ano eu falava, ano que vem eu volto, ano que vem eu vou. E minha mãe aqui, né, eu sou filha única, minha mãe ela é deficiente auditiva, né, então diversas dificuldades. Só sei que nesse, né, o ano que vem eu vou, passaram-se aí 10 anos. Uou. E aí, de fato, quando completou 10 anos certinho, eu adoro pontuar isso, porque eu sou da macumba, né? E hoje eu entendo algumas coisas que me aconteceram no passado, né? Até então as coisas iam acontecendo e eu não ligava nada espiritual, não ligava nada. Para mim era só a vida acontecendo, né? E aí quando eu fui para a Itália foi no mês de fevereiro. E quando eu voltei de volta ao Brasil, era fevereiro também, tá ligado? E foi um ciclo certinho de 10 anos, assim. E eu comecei a ficar muito inquieta, assim. Eu tava muito inquieta, muito satisfeita. Sabe aquele início, assim, de depressão, de crise de existência, assim, o que eu quero ser na vida, o que eu tô fazendo aqui. Eu comecei a me questionar muito. E aí eu entendi que eu tinha que voltar e pegar aquela bagagem que eu tinha feito ali de conhecimento, porque lá também eu peguei uma paixão pela fotografia, então, tipo, fui desenvolvendo diversas coisas e tudo autodidata, né? Fui aprendendo muita coisa e sem saber o que fazer com todas essas coisas. E eu não tinha, tipo, qual caminho eu pego agora, né? E aí, quando eu volto para o Brasil, volto para o Jardim Veracruz, que, sendo bem sincera, assim, ainda tenho familiares lá, tenho uma construção da minha vida ali, passou por ali, mas não era um lugar que eu desejava voltar, de fato, tá ligado? Mas eu voltei porque ali eu tinha referência da minha mãe, dos meus familiares, né, dos meus parentes. E aí volta de novo aquela confusão, tipo, meu, voltei pra cá e tô aqui. Pra quê? Fazendo o quê? Tá ligado? Vou pro CLT, tipo, o que eu faço? E fiquei perdida e tarará. E aí vai eu trabalhar lá na Paulista, numa multinacional. Saí de Veracruz pra Paulista. Juro, de manhã. Eu tinha que estar lá às 8 da manhã, maluco. Você não teve noção. 4, passar 6. Exatamente. E aí, nesse rolê, eu me inscrevo também na faculdade, vou fazer serviço social, que já era foi uma das coisas também que me motivou a voltar, porque eu queria fazer uma faculdade lá na Itália, mas não tinha recursos para isso, porque eu tinha que trabalhar o tempo todo e lá não tinha uma faculdade noturna, né? E aí lá eu fiz um curso técnico de técnica turística, técnica em turismo lá na Itália, e ali eu falei, pô, não consigo nem dar andamento nos estudos porque eu preciso trabalhar. Aí eu voltei para cá, aí eu me inscrevi no curso de serviço social no período noturno, trabalhava durante o dia e vinha 2, 3 horas de viagem para voltar pro Veracruz, uma loucura, cara. Aí eu comecei a ficar maluca. E aí quando eu reencontro uma amiga do passado, a gente começa a se aproximar bastante, e aí ela me fala sobre editais, sobre, enfim, políticas públicas de incentivo, e eu
E eu tava por fora de tudo aquilo, né? Aí, dentro do curso do serviço social, depois que eu fui entendendo e todo esse processo, e aí ela me fala do vai, etc. E eu tô com a minha câmera de fotografia profissional, sem saber o que fazer com essa câmera. Eu apenas saía pelas ruas fotografando coisas e eventos e ela, poxa, por que você não aplica isso dentro de um projeto, cara? A gente escreve um projeto e você toma conta aí da parte do audiovisual, você vai registrar, você vai fotografar, vai editar as fotos. E ali eu falei, caramba, será que eu consigo, né? Existe isso? Tudo isso, será? E aí a gente começa a fazer o corre para poder escrever os editais. E aí finalmente um dos projetos passa. E ali eu fico num limbo ali que eu tenho que decidir o que fazer. Porque eu entendia o que era esse rolê de edital, de projeto, mas na prática eu ainda não estava entendendo que eu tinha que estar presente. Dentro do projeto eu tinha que estar ali, ser realmente uma proponente, né? Sim. E aí eu falo, caramba, o que eu faço? São 10 horas que eu passo nessa multinacional trabalhando. 10 horas Eram é tempo 10 horas do meu demais de vida. dia. E aí, até eu chegar no Vera, mano, tipo, acabou o dia, e aí tem a faculdade, e aí ela me pressiona, ela fala, olha, você tem que se decidir, ou você tá dentro do projeto, ou você tá fora. E aí eu saio do CLT, com medo de deixar o certo pelo duvidoso, porque eu precisava me manter de alguma forma, eu tinha uma economia, e eu não queria ver essa economia ir por água abaixo, sem eu estar, de fato, ativa trabalhando, tá ligado? E aí, o projeto depois vem em primeiro lugar, aí eu boto meu curso de faculdade pro período diurno, de manhã cedinho, e aí durante o dia, o final da noite, a gente estava sempre imerso dentro dos projetos. E esse projeto foi crescendo e foi abrindo porta para outros editais, e o coletivo em si ficou muito grande, era um coletivo de mulheres, e dentro dessa perspectiva da diáspora africana, a gente desenvolveu muita coisa, né? Desde palestras em redes céus, escolas públicas, até mesmo escola privada, a gente foi levar essa experiência para lá. E foi nesse rolê que a gente foi se aproximando muito, né? Sim. Você fez parte desse coletivo, fez parte desse projeto, e foi muito bom todo esse contato e essa volta minha para o território, né, do Jardim Veracruz e Horizonte Azul, porque o bairro que eu não queria estar, passou depois a ser um bairro que eu queria estar, porque eu tava fazendo um movimento ali dentro, tá ligado? Tava causando mudanças. E assim, na minha época eu queria ter tido aquela oportunidade. Eu queria que tivesse pessoas interessadas em levar cultura ali dentro e me mostrar alguma possibilidade. E eu não tive aquilo, tá ligado? E aí voltar e poder fazer essa transformação, e dentro de um auditório ali do Teatro Céu, a gente saber que impactou pelo menos um daqueles ali, tá ligado? Que toda vez que a gente voltava, tinha uma que tava com o cabelo alisado, aí no outro mês chegava com um black power, daí eu falei, tá, pô, o negócio tá ficando diferente. Aí eu lembro que a Fran levou a mãe dela e pedindo que a mãe dela deixasse o processo também de alisamento capilar, e aí depois a mãe dela hoje em dia toda empoderada, uma mulher belíssima, sabe, com suas origens, com orgulho do seu cabelo. E aí veio o coletivo Os Encrespados. Sim. Ixi, aí surgiu muita coisa. Aí dali ninguém mais me segurou, entendeu? Olha, é com muita alegria conseguir reviver também, assim, o que você tá contando, porque foi muito, muito, muito importante. Muito importante. Eu naquela época, eu tava assim, perdido. Não sabia muito o que fazer. Tá Escrevia vendo? algumas poesias, dançava, mas queria estar envolvido nas coisas, só que eu não sabia o que, assim. E conhecer você e todas as meninas e todo o movimento que vocês fizeram, conseguir transitar mais pelo Capão e sentir que Capão é parte também desse bairro aqui, porque quem tá aqui no Veracruz Horizonte Azul acaba ficando assim, limitado. A gente, é difícil sair daqui, o bairro ele é um ovo, se você der a volta, você sai no mesmo lugar, e para conhecer outros bairros, fica muito difícil. A gente não consegue sair para conhecer outras pessoas. E quando vocês vêm para fazer atividades, trocar ideias sobre negritude, sobre pertencimento, sobre cultura, sobre arte,
e a gente escuta e fala, pô, isso é possível, vamos chegar perto, vamos conhecer. E hoje eu vejo assim, e quando a gente estava fazendo, né, a curadoria, pensando que a gente ia convidar, e aí eu trouxe seu nome, foi pensando nisso, eu falei, pô, o episódio que a gente deu o nome de Sankofa. Eu acredito que o que você faz Sankofa vive em sua vida. Você foi lá para a Europa e retornou. Você teve o contato com as tranças na infância e na vida adulta você retorna a isso. Ganhando, cobrando pouco ou não, você ainda está agindo isso, sabe? E quando a gente pensou mesmo assim no seu nome foi pensando nessa história, que uma parte eu conheço por estar junto, conhecer, admirar também bastante o seu corre, e outra parte porque foi um incentivo total para acreditar nas tranças, para acreditar na música, acreditar que é possível a gente escrever editais e trazer também um pouquinho de recurso, perspectiva para esse lado daqui. Porque quando a gente consegue transitar em outros bairros, a gente percebe que geograficamente a gente expande. E aí a minha pergunta agora quando você vai para a Europa, volta para o Veracruz, depois você vai pro Capão Redondo, sendo você uma baiana, geograficamente isso causa algum impacto em você de conseguir pensar que é possível ir mais e além? Absolutamente. Então, eu sou filha do movimento, cara. Eu parei aqui, e é estranho, porque eu tô aqui no Capão já fez 10 anos, entendeu? Eu vim pra cá em 2015, eu fui pra lá pro Capão em 2015, junto com um coletivo, onde a gente cria uma casa de cultura e tal. E agora, em 2025, já completou 10 anos. E é estranho ainda estar lá, porque eu tô mudando direto. Aqui na Zona Sul é sempre Zona Sul, mas mudo de bairro. Sim. E na minha vida sempre houve essa mudança. Então sempre foi Jequié São Paulo, Jequié Campinas, São Paulo Rio de Janeiro. Então eu realmente mudo muito de casa, né? Então, tipo, tive uma infância que parte foi com minha avó, outra parte foi com uma tia, e depois eu morei fiquei naquele quartinho de empregada com a minha mãe, né? Que minha mãe dormia no emprego, né? E aí eu passei um período longo também da minha vida morando junto com ela nessa condição. Então, assim, na Itália eu morei com a minha tia, e depois eu fui morar sozinha, e depois eu fui morar com uma família de senegaleses. Então, assim, eu vivo isso, sabe? E esse contato, que não é, eu acho que não é nenhuma busca pelo contato com culturas diferentes, simplesmente vão acontecendo, assim, vai acontecendo, né? Então, tive uma proximidade muito grande com a cultura senegalesa, isso tudo na Europa, né? Namorei um cabo-verdiano, então ali eu me aproximei muito com a cultura cabo-verdiana, e por ali vai. Então, assim, para mim, poder viver tudo isso em territórios diferentes agregador, assim, agrega muito o meu conhecimento, né? E se eu tiver, por exemplo, agora depois desse período, essa temporada fora, na Europa, quando eu volto para o Brasil e consigo me colocar nesse lugar de autônoma, de produtora, eu consigo, tipo, eu me sinto muito segura de mim, assim, nesse lugar, né, eu consigo fazer meu corre e ir atrás do meu sustento, assim, isso me deixa muito confortável e aqui no Brasil. Então, assim, é um lugar que eu quero de fato estar e manter, assim, a minha carreira, o meu ciclo de vida. Eu gosto daqui, tá ligado? Só que se surgir uma oportunidade de eu ir ali fazer um negocinho, sabe, trabalhar, não sei, só que eu não estaria mais disposta a ficar tantos anos fora, assim, mais, sabe? Eu sempre quero voltar para casa depois, mas não teria problema também se eu tivesse que, sei lá, mudar de cidade, de estado, de país novamente, tipo. Isso é bom, isso é bom. Eu fiquei um tempo com receio de sair desse bairro aqui do Horizonte Azul. Cresci aqui, minha história inteira é aqui, todas as minhas mudanças vêm partindo desse bairro. Eu fiquei um pouco resistente, tanto quando minha mãe, duas casas, fez uma casa enorme assim, somos em 6 filhos dela, e ela fez uma casa enorme para os 6 filhos conviver, e aí depois de um tempo ela saiu de casa, foi viver a vida dela. Isso já estava mais ou menos grande, ela falou, eu preciso viver minha vida, e ela foi. E eu admiro muito isso, muito, muito mesmo, assim.
E aí eu fiquei preso, que eu falei, pô, é uma casa enorme, eu vou ficar aqui. E quando eu quis sair de dentro de casa, minhas irmãs estavam ali, eu falei, não, vou alugar uma casa para mim, preciso do meu espaço. Eu queria ficar na redondeza do bairro. Que aí, quando eu vou lá pro Feitiço da Vila, a licença do Capão Redondo, eu sinto um impacto grandesco, assim, da forma como a gente vai realmente interagir com o ambiente e como a gente começa a pensar nosso tempo. Porra. O nosso tempo muda muito. Eu não sei como é que são os outros bairros, assim, tão afastados, mas falando aqui dessa borda da represa, aqui, infelizmente, é um lugar de muita potência, mas tranca muitos sonhos só pela questão de Sim, tempo sim. e poucas perspectivas, não acontece tanto esse movimento. Por isso que a gente também está nesse rolê de tentar mais editais para fazer algumas coisas acontecerem aqui para que não morra, né? E mais jovens, assim, sejam impactados como eu. Fui impactado pelo seu coletivo da época e montamos um coletivo que já está aí há 10, 11 anos atuando dentro da educação para que outros também vejam e consiga sair, sabe? Tipo, não que o Isso. bairro é, nossa, extremamente ruim, mas é importante você sair e conhecer outros lugares. Acho que é importante a gente não ter esse medo, porque o mundo é tão grande, que a gente ficar limitado em um bairro é triste. Eu acho isso Sim, triste, assim, preocupante. sim. E normalmente dentro de um bairro, assim, as pessoas, não generalizando, obviamente, mas existe um pensamento comum ali, onde dependendo da faixa etária daqueles moradores, dependendo do estilo de vida daquelas pessoas, esse lance de novas perspectivas é muito difícil se encontrar dentro de uma bolha, tá ligado? Então, assim, é necessário ir para além da ponte, tá ligado? Tipo, furar a bolha mesmo e vai dar um rolê no Sesc, tá Sim, ligado? sim. Tipo, é gratuito a entrada. Então, assim, eu na época, eu não tinha internet, né? Não tinha esse lance de rede social. Então, imagina, né? Para uma adolescente que cresceu ainda na época da analogia ali, Só entendeu? os botões. Então, tipo, eu dava rolê em biblioteca quando eu tinha que estudar, e depois, quando eu cresci um pouquinho, eu comecei a frequentar os sambas ali no entorno das escolas, porque é interessante que eu crescendo aqui no Veracruz, eu nunca frequentei as escolas daqui do bairro. Eu sempre viajei, super arriscado também, porque na época uma moleca, né, era uma criança. Eu pegava o ônibus daqui, descia no terminal Santa Amaro, pegava outro busão, e aí eu ia para os lados do Brooklyn Nossa, para estudar distante para até. lá. Escola pública, né? Mas eram escolas um pouco mais estruturadas e em questão de ensino e de estrutura mesmo, né? De enquanto escola. E ali por anos eu fazia esse trajeto, né? E ali, tipo, chegava aqui era ficar dentro de casa ou brincar no meio da rua, assim, mas não tinha muito o que fazer Sim. culturalmente, tá ligado? A cultura que eu tinha de cultura era final de semana se reunir, ouvir um samba com a minha família. Esse que era o rolê cultural que eu tive, né? Aqui dentro do território aqui do Jardim Veracruz, Horizonte Azul. E aí, quando eu cresço um pouquinho, que eu vou dar um rolê ali na 24, ali nas galerias, que eu vejo esse movimento do Black Power e a galera se Sim. vestindo Então, diferente. E aí eu falei, caramba, nossas pessoas aqui são diferentes, né? Tipo, nossa, a parecia que eu primeira vez morava que eu fui foi assim também, esse impacto de falar, nossa, gente, que isso? Com essas tudo, pessoas, cabelo grande, cabelo colorido, todo mundo com a estiloso. dor, você fala, oxi, da onde são essas pessoas? Eu não vi isso aqui dentro do bairro, entendeu? É, Eu não via. Então, como é que eu ia saber das coisas que tinha lá fora? como é que vai existir sem as possibilidades de Você existência? entende? Então tem que meter as caras e assim aproveitar a oportunidade de viajar, independente. Eu gostaria muito de viajar aqui dentro do Brasil, por exemplo, né? O tanto de cultura que tem Sim. aqui dentro desse Brasil, só que não facilita, né, o rolê turístico pra gente, né? Tudo fica caro, né, e tal. Até uma viagem de ônibus acaba sendo muito desgastante e tal. Mas os jovens aqui, eu falo direto, eu falo, mano, viajar é um dos melhores investimentos, assim, que uma pessoa pode fazer. Porque quando você viaja e você viaja num propósito de
de absorver alguma coisa daquele território, daquelas pessoas, absorver assim no sentido bom mesmo, de falar, poxa, Sim. é um lugar que eu posso captar alguma coisa, tá ligado? De cultura, de dar rolê, de falar com as pessoas. Culinária também, que é uma Culinária, coisa você tá maluco. importantíssima, assim, nosso Brasil é rico em culinária, assim, acho incrível como em cada canto, assim, tem algo muito nutritivo, simples por um lado, questão de terra, né, que vem da terra, e que, pô, é muito bom, quem Viagem, conseguir ver. cara. Viagem. E falando mesmo assim para jovens que vão ouvir isso, tem um programa aí de jovem, então você vai estar pagando baratinho para conseguir viajar, e Olha que até os seus delícia. 29 anos de idade. Até os 29 anos de idade. Eu acabou passando, não consegui viajar tanto. Mas aí, vamos entrar num tema que é sobre macumba. Você falou que é macumbeira. Eu também sou macumbeiro. Temos aqui um grupo de macumbeiros, né, um Axé. coletivo de macumbeiros. E a gente não vai deixar passar, a gente vai sempre lembrar, né, a importância do cuidado espiritual. Como é que foi para você o contato? Vem também da infância? Como foi? Isso tem alguma ligação? Você sente que tem alguma ligação espiritual? Mexer com cabelos? A família? Demais da conta, né? Vou tentar gravar esse take aqui. Então, cara, eu desde criancinha sempre estive no terreiro, sem ninguém me explicar o que que era, o que que estava acontecendo, eu só ia, né? E até então era minha mãe e minha avó que me carregavam. E aí o meu padrinho, e aí eu fui batizada na igreja católica. Olha que, né? Negócio louco. Fui batizada na igreja católica, mas quem me batizou na igreja católica foi um pai de santo. Uou! Foi um pai de santo que era o dono do terreiro, né? O sacerdote do terreiro onde minha família ia. E toda essa coisa. E na época minha avó também ia para Jurema, então assim, desde criança, né, era candomblé, ubanda, Jurema, igreja católica, era tudo junto, tudo junto e misturado. E só que realmente, de fato, eu não entendia, eu tava ali, eu gostava de estar ali, né? Até hoje, às vezes, dependendo da gira ali, me vem uma energia muito forte, assim, uma vontade de chorar, e eu só quero chorar, e as pessoas não entendem por que eu tô chorando. Gente, eu sou de Oxum, me deixa chorar, pelo amor de Deus. Só me deixa chorar. E aí, quando eu vou... minha família, né, todo mundo com o pezinho na macumba, toda aquela coisa. Então, assim, eu cresci vendo tudo aquilo, mas não entendendo muito bem, assim, de fato. Quando eu vou para a Itália, eu passo por alguns episódios onde eu entendo que a minha espiritualidade está meio desgovernada ali, né? A sorte, assim, que eu tive um amparo de uma mulher que fazia o meu cabelo, uma carioca, Carlete, tá no meu coração. Ela já era mãe e tal, uma senhora já na época, ela já tinha seus 40 e tantos anos, e aí ela fazendo os meus cabelos, a gente começa a ter uma ligação muito forte, uma amizade muito forte, e por um caos que na vida dela, ela não teve onde ficar e pediu para passar uns dias na minha casa. Na época eu morava sozinha, tinha um quarto disponível, e ela veio morar comigo. E aí é com ela que eu começo a entender, a aprender sobre. E ela falava assim: Lena, você precisa acender vela pro seu anjo da guarda. Oh, yeah. E eu, por que ela? Porque tua cabeça não tá boa. Tem que cuidar da cabeça. Então, Carlete foi uma das primeiras a me falar sobre o cuidado com o Ori, né? Que eu não tinha conhecimento. Eu via minha avó acendendo velas, mas era isso. Elas não verbalizavam coisas assim. A gente só vivia na prática as coisas ali, né? Esse lance da bezendeira, minha avó era bezendeira e tal. E aí eu começo a acender minha vela, a Carlete me leva pra cachoeira, me faz me conectar com as águas. Oh, yeah. Tudo isso, Carlete, ó, me arrepia todinho. Quando eu tava... Quando eu tava mal, que às vezes minha energia ia lá embaixo, Carlete que me dava banho, sabe? Ela que me dava banho de descarrego, ela me dava banho de flores. Carlete cuidou da minha pombagira. Carlete fez tudo pra mim. A gente se cuidou muito uma com a outra, assim, sabe? E aí, Isso ainda enquanto você tava lá? Eu ainda tava lá, lá na Itália. Carlete me levou pra viajar pra caraca!
Nossa, eu conheci muito lugar, muita coisa boa, comi muita comida boa, tudo com Carlete. Pensa numa amiga de próspera, de axé. Nossa, Foi que minha bênção. amiga, minha Carlete. E aí, quando eu volto pra cá, eu começo a ter novamente um contato com a espiritualidade através dessa amiga do passado, que me leva para dentro de um coletivo, que me mostra todo esse rolê cultural. Enfim, praticamente ela me apresenta um caminho que eu procurava e eu não sabia como chegar, né? Que era esse âmbito da cultura, da produção, de produzir mesmo, de ser uma pessoa que... E até me ver como pessoa política, sabe? Ela Sim. teve enfim, uma significância assim muito grande. E aí ela me convida para uma festa de Cosme e Damião no terreiro dela, lá nos fundos de Guarulhos. E oxe, vamos, faz tempo que eu não como um acarajé, vamos lá. Um vatapá, um caruru, vamos lá. Aí quando eu chego lá na fila, o babá, ele se aproxima de mim, querendo saber quem eu era, pergunta meu nome, etc. E eu falo, né? Eu falo, olha, eu moro no Capão, mas eu sou de Jequié, Bahia. E ele fala, eu também sou de Jequié, Bahia. Olha. Aí eu falo o nome do bairro, o bairro do Mandacaru. Ele, nossa, eu também sou do Mandacaru. Aí eu falei pra ele o nome da minha avó. Minha avó no Mandacaru era conhecida como Dona Loura. Aí ele chama a mãe dele. Mãe, vem cá que a neta de Dona Loura tá aqui. E aí a mãe dele, que era uma mãe de santo também, depois esse babaca, depois que tomou conta da casa, né? Eles eram todos de Jequié, Bahia. Ela chega para mim e fala assim: a sua avó é minha comadre. A sua avó batizou meu filho e amamentou ele. Porque eu não tive leite, foi sua avó que amamentou meu filho, mãe de leite. Aí eu falei, gente. E é interessante porque, tipo, um ano atrás eu tava na Itália, depressiva, sem saber, que tipo, eu senti um chamado e eu não sabia o que era. E uma agonia, uma coisa, eu fui para budismo, eu fui para tudo que é lugar, eu não achava, eu não me encontrava. Nesse dia, ali eu falei, mano, essas pessoas conhecem a minha família. Não foi à toa que você foi pra Guarulhos. Ó, da Você Zona Sul pra entende Guarulhos. que eu tinha que voltar para cá, porque eu tinha meu caminho tava aqui. Aí eu falo, gente, eu procurando igreja, eu procurando isso, procurando aquilo, meu lugar é terreiro, rapaz. E assim, eu tinha ido em alguns terreiros também. Muito glamour, muita soberba. Eu vi muita coisa que eu não era o que eu buscava. E aí, automaticamente, eram lugares que eu não queria ficar. E nesse terreiro eu vejo, sabe aquela coisa da Bahia, o chão de terra e as roupas simples. Sim. E a reza, que é... Poxa, e ainda mais ali na festa de Cosme e Damião, né? O culto aos herês e tal. E ali o terreiro ainda era Ubanda, depois transicionou para Candomblé e hoje em dia é Ifá. Olha, então, desde aquele legal. dia, 2015, outubro de 2015, que eu botei meu pé lá, eu nunca mais saí, né? Meu babá fez passagem. Hoje em dia, minha Iá é uma senhora de Oxum também, foi ela que fez a minha iniciação. E exatamente 10 anos de casa foi quando eu faço a minha iniciação. Então, você tem... eu tenho um ciclo de 10. Ciclo de 10 aí. Foi em 2015 que eu fui lá, né? E aí o ano passado, 2025, foi quando quando eu fiz minha iniciação. Então, assim, tem um contato absurdo, né? Tem uma ligação absurda com o trabalho que eu tenho com as tranças, porque eu sou de Oxum e de Oiá. Oiá foi uma trancista excelente, né? Foi uma das orixás que de fato era a profissional das tranças. Ela que trançava o cabelo de Xangô, né? Xangô nunca permitiu que nenhuma outra Iabá tocasse-lhe a cabeça, além de Oiá. E aí, entendendo que desde os dreads em si, né? Por ser uma cultura milenar e nossa, né? Ancestral, e eu olho para trás e eu falo, caramba, eu aprendi a fazer isso sozinha, tá ligado? E todas as técnicas que eu sei fazer hoje,
eu de fato aprendi sozinha, batendo na cabeça, errando muito, acertando, e tudo por uma necessidade que era trabalhar. Porque quando eu me desligo desse coletivo de forma muito desgostosa, né? De forma muito triste e tal, mas foi, enfim, um episódio importante para minha vida, para o meu crescimento. Há esse desligamento e eu fico sem ocupação, né? E aí eu falo, caramba, eu vou ter que ir entregar currículo, tá ligado? E tava tudo bem entregar currículo, só que eu falava, porra, eu sou uma pessoa criativa, eu quero ganhar dinheiro com a minha criatividade, tá ligado? Sim. E assim, eu não quero fazer um trampo que me dá... Tipo, que não me dá vontade de acordar de manhã, tá ligado? E quando eu olhava pra trás, era isso que tava acontecendo. E tipo, poxa, que saco. E assim, fazendo pessoas que não são nada iguais a mim, a lucrar, a ficar rico, e eu triste, adoecendo, sem tempo, perdendo a minha juventude. E isso me deixava muito pistola, assim, muito maluca. E aí, nesse momento, eu tinha o Jordan, né? O meu esposo, a gente estava com basicamente, sei lá, pouquíssimos meses de casados. E aí ele fala para mim, ele fala, não, eu vou fazer meu corre, vou dar um jeito, mas não volta pro CLT. A gente vai dar um jeito. E eu queria, né, eu não posso ficar dependendo de um cara, mano, preciso trabalhar, tava ficando maluca. E aí, cara, eu começo a fazer o cabelo dele para ele poder entrar dentro das empresas para dar aula de inglês. Sim. E ele, por ter dread, né, ser preto, foi muito difícil para ele entrar nesse âmbito corporativo e ser respeitado antes que as pessoas soubessem que ele fosse americano, porque o respeito mesmo só vinha depois, é americano, ai, nossa. Ok, vamos. Um monte de coisa quando escola. Entende? E aí eu tive que aprender a fazer o cabelo dele para ele estar sempre apresentável, sempre com o cabelo preso, para poder entrar dentro das empresas. E aí é quando eu começo a me especializar nos lockstyle, né, fazendo os desenhos, fazendo as amarrações no cabelo dele. E aí eu vou me aperfeiçoando e assistindo muito vídeo, muito conteúdo sozinha. Isso também me levou a querer a me introduzir muito no inglês, porque na época não tinha conteúdo de BR, né, de língua portuguesa, então era tudo da gringa. Isso eu tô falando de 2016, 2017, mais ou menos, 2017. 10 anos também. Entende? E aí eu começo a fazer sozinho o cabelo dele, e aí ele... Nessas indas dentro do metrô, do transporte público, começaram a perguntar, é dread, é trança, o que que é? Mas nossa, não sabia que dava pra fazer penteado em dread. E aí ele voltou pra casa e ele falou, cara, hoje umas 3 pessoas me perguntou do meu cabelo, eu acho que você deveria fazer isso, trabalhar com isso. Faz uns cartões, porque aí até eu consigo distribuir os cartões enquanto eu tô indo trabalhar. E aí eu faço cartão de visita. E aí isso me impulsiona a querer sair de casa também, porque eu tava triste. Eu não tinha trabalho, eu não tinha dinheiro, eu não queria sair, eu não queria ver ninguém. Nada. Eu não tinha nada. Aí eu falei, caramba, agora eu vou dar um rolê, porque eu preciso entregar meus cartões de visita, eu preciso vender meu peixe. E aí tinha os desenhos no cartão, né? Tinha umas imagens bonitas e tal. E aí eu ia pra sarau, ia pra uma série de eventos entregando meus cartões. Essa abordagem com algumas pessoas poderia até... Eu acredito que para algumas pessoas soou meio ofensivo, para quem tem dread, porque é tipo, pô, tá falando que eu preciso de uma manutenção. Como assim meu cabelo não tá bonito? Não tá bom, eu não, irmão, é só pra tu lembrar que tem eu aqui, se precisar. E isso me fez interagir com muitas pessoas e voltar a circular, né, e fazer esse network que me levou para outros lugares depois, né? E aí eu começo a ganhar dinheiro fazendo locks, né? Fazendo os locks, principalmente palm roll, retwist, lockstyle. E aí pouco a pouco depois eu fui me aperfeiçoando em interlock e agulhamento para fazer sozinha, cara. Eu perdi totalmente minha digital, assim, juro, fiquei sem dedo de tanto que eu furei com a agulha, mas eu aprendi, hoje ganho
sabe, eu tenho somente essa fonte, né? Axé. Que é o cabelo, que são os dreads, né? E o ano passado, 2 anos atrás, o lance da desvalorização que algumas pessoas, né, se colocam, né, de desvalorizar a minha mão de obra, e eu sei que isso acontece com diversos outros profissionais, principalmente se você é autônomo, especialmente se você for mulher, tem esse olhar de que a gente tem que fazer caridade ou fazer um cuidado gratuito, assim, sabe? E isso estava me desmotivando bastante, né, porque eu sem querer me gabar, né? Mas eu tenho total consciência do meu potencial e do trabalho que eu entrego, né? E o trabalho, quando eu digo trabalho, não é apenas somente o resultado, mas tudo que envolve dentro desse atendimento, tá ligado? Então, assim, eu coloco total a minha energia ali ao tocar a cabeça de qualquer pessoa que passa por mim. Então, por mais que eu esteja ali tagarelando, que às vezes rola uma troca muito massa de a gente falar das nossas vidas e tal. E enquanto isso, cara, eu tô ali projetando mentalmente mesmo, tá ligado? Eu tô projetando na cabeça daquela pessoa para que ela prospere, para que o cabelo dela cresça, para que seja saudável. É uma reza mesmo, tá ligado? Então, tipo, a pessoa que senta ali apenas buscando o resultado de um lockstyle, de um cabelo bonito, tá perdendo todo o resto que eu tenho para oferecer, que vai para muito além disso, tá ligado? Porque eu sei, e muitas pessoas já me falaram, assim, tipo, eu já vi muitas pessoas se emocionarem no meu atendimento, tá ligado? Então, tipo, uma pessoa sentar na cadeira e chorar, tá ligado? Porque, de repente, sei lá, sentiu alguma coisa ou conseguiu externar alguma coisa que não estava conseguindo fazer com outras pessoas ou em outro momento. E eu ali, enquanto cuidadora mesmo, tá ligado? E poder dar aquela paz, poder trazer aquele acolhimento onde a pessoa se sente cuidada, amada, com um suco, com uma salada de fruta, sabe? Às vezes, mano, não tenho o que comer, ai, não trouxe a minha marmita, eu tô aqui um pratinho no almoço, porque eu atendo na minha casa, na sala da minha casa, né? Então, para muitas pessoas, isso é um sinônimo, um sinal de que eu não queira ir para além ou prosperar porque eu não estou correndo atrás de um salão ou porque eu não estou trabalhando dentro de um salão. E assim, é de fato um atendimento diferenciado porque tem essa ligação com a família, com o espaço que para mim é meu espaço, é sagrado. Então hoje em dia não é salão de fato, porque assim, eu realmente quero escolher as pessoas que eu quero atender. Eu, hoje em dia, cheguei nesse patamar que eu escolho quem eu quero atender, tá ligado? É a forma que você vai me abordar desde o primeiro contato. Tem que ser respeitoso, respeitosa, tem que ser educada, porque eu não quero lidar com gente de energia baixa, tá ligado? E outra, tipo, pra gente que vem de terreiro, a gente sabe a importância que é tocar um ori e o que a gente emana com as nossas mãos. E nesse momento que a gente tá ali, a gente, pô, o primeiro contato já tem que ser um contato de respeito, de que alguém que quer estar chegando, pedindo a licença, que vai estar adentrando primeiro o seu espaço. E como eu converso com as meninas direto, toda vez que a gente tá realmente fazendo o cabelo de alguém, a gente tá ali emanando energia. A gente tá fazendo uma troca muito louca ali entre a gente pega coisas das pessoas. Quando tem essa troca de conseguir trocar sobre a vida, aí mais que a gente entra mais dentro da vida dessa pessoa, a gente faz parte. A gente começa a abrir caminhos também, conforme a gente vai fazendo o cabelo. E olha que coisa interessante. Eu li um tempo atrás sobre resíduos, vestígios de ouro na cabeça de recém-nascidos. E eu fui buscar, né? Eu falei, mano, será que tem alguma parada científica? A IA diz que tem, né? Que é de fato existe, que foi realmente cientificamente comprovado. Existe resíduo, são micropartículas de ouro que tem na cabeça de que é mais fácil de encontrar em cabeças de recém-nascido. Mas isso também pode ser encontrado em cabelos de um adulto, nos fios do cabelo de um adulto, né? Que a gente tem aí por volta de 14 minerais que podem estar de micro-organismo dentro dos nossos cabelos. E no recém-nascido, ele nasce com esses micros partículas de ouro. De partículas de ouro. E eu
eu pensei nisso, eu falei, caraca, moleque. Tipo, o parto, né? O parto é um portal, tá ligado? Uhum. Tipo, uma parada muito divina, muito louca. E no natural, a primeira coisa que sai da vagina de uma mulher é a cabeça do bebê, né? Então, tipo, é a cabeça que já carrega o ouro que tava dentro da água de Caracas. Oxum, né? Primeiro você tá dentro. Sim, a bolsa E d'água. assim, a criança, enquanto ela não aprende a falar, é Oxum que cuida dela, que Oxum, né, é a protetora de todas as crianças. Uhum. Mas ela tem uma presença extremamente forte desde enquanto a criança ainda não sabe falar, né? E aí, tipo, ela é a dona do ouro, tá ligado? Pô, não, agora você explodiu minha Ela cabeça. é a dona do Entendi. ouro, ela é a dona da prosperidade. Ela abre caminhos. Sim. E o Ori é tudo isso. O Então, Ori é olha o tudo isso. privilégio que eu tenho em cuidar dos meus clientes, mano. Que eles falam, hoje é dia de manutenção. E vai feliz e senta ali naquela cadeira e sabe que o negócio vai ser feito com carinho, que vai ser feito com aquele entendimento que não pode doer, não tem que doer. Não tem Por que mais doer. que você tenha sensibilidade capilar, eu, enquanto profissional, eu tenho que entender esse limite, eu tenho que fazer você ficar confortável. Eu adoro quando as pessoas ficam ansiosas para fazer cabelo comigo. E não com dor ou com, ai, que saco hoje é dia de manutenção, tá ligado? Então, tipo, o prazer que tá ligado a essa prática de tocar a cabeça da outra. Eu preciso estar bem todos os Sim. dias. Você tá ligado? Isso aí é um ponto que eu e as meninas sempre conversam sobre isso. E eu me recuso, eu não atendo quando eu sei que eu tô com alguma confusão mental, espiritual, que eu sei que eu posso estar girando algo. Eu não marco o cabelo. Eu explico pra pessoa que eu não tô bem naquele momento e que eu preciso filtrar, entender o que tá acontecendo. A gente vê um outro dia. Se a minha irmã tiver disponibilidade e ela estiver bem também, ela vai atender. Mas pra gente não se forçar a isso. Porque por a gente ser de terreiro e ter essa consciência energética, espiritual, é uma responsabilidade nossa com o Ori, de quem tá vindo, né? Que tá sentando em nossas cadeiras, que tá confiando que a gente vai estar cuidando dos fios. E é uma responsabilidade com nós mesmos, para que a gente não tenha outros dias de turbulência, para que a gente não pense que o que a gente tá fazendo tá, sei lá, indo contrário da prosperidade que a gente almeja mesmo, fazendo o que a gente ama. E até fazer uma pergunta. A gente vai caminhando pro final, e é uma pergunta ligando tudo isso. Você acredita que o dinheiro, ele é uma energia espiritual ou ele é algo solto aí, Cê simplesmente pra a galera guerrear? Totalmente espiritual, cara. Enquanto você não tá alinhado consigo, ter essa conexão. E assim, vou ir para um lugar assim que talvez não pareça que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Então deixa aí também para quem quiser pesquisar. Toda a nossa energia, inclusive a nossa energia sexual, está extremamente ligada ao dinheiro, né? Está extremamente ligada. Então, enquanto você está desalinhado, tá colocando essa energia sexual também num lugar de não cuidado, né? Nesse sentido que você deixa seu corpo ser explorado, seu corpo é seu templo. E aí você permite que todas as pessoas tenham acesso e façam com seu corpo coisas que para você não tem agrado, não te agrada, mas você quer agradar o outro. Então, assim, tudo isso tá tudo ligado, cara. Tá tudo ligado, vai automaticamente influenciar no seu... É energia vital, tá ligado? Sim. Então vai influenciar na forma como você faz dinheiro e na forma como você gasta seu dinheiro. Então, assim, a partir do momento que você começa a se cuidar espiritualmente, a se preservar, a buscar mais por autoconhecimento, e tudo isso também não precisa estar ligado a uma religião. Eu acho que a espiritualidade é algo que não necessariamente está ligado à religião. Acaba tendo essa ligação, né? Mas, tipo, eu no período que eu fiquei distante do terreiro, eu ainda estava me cuidando espiritualmente, tá ligado? Fazendo a oração do meu Ori, acendendo minha vela, enfim, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, que é um banho de folhas, sabe? Tudo isso
enfim, fortalece, né, a sua energia. Então, tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Então, a meu ver, tem toda essa ligação espiritual, assim, quem está desalinhado espiritualmente acaba também, como se fala, talvez estagnando ou retardando a própria prosperidade, Acredito nisso. sabe? E isso envolve também, tipo, o acúmulo de coisas também, né? Tem pessoas que querem acumular riqueza, e isso também não vai te trazer prosperidade. Tudo é movimento, dinheiro é movimento, né? Então, a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam para que os caminhos se abrem, né? Então, Eu estava lendo um tempo atrás sobre Exu e o mercado, e aí tem uma parte que estava citando sobre dinheiro ser água corrente. Você não pode tentar prender ou criar um poço para você, porque ou alguém vai ficar morrendo de sede, ali você tendo essa possibilidade, e se você tentar pegar pelas mãos, ele vai embora. Água ninguém segura. E aí dizia isso. Dinheiro é água corrente. aí agora tu trouxe um ponto. Na cultura iorubá, na cultura de Ifá, Uhum. a orixá do dinheiro, que representa o dinheiro, é a Adjê. A Adjê Adê. é a orixá do mar, das águas. Aqui a gente entende como Iemanjá, mas Iemanjá na cultura de Ifá, ela é ligada ao Oxum. Ela cultua também os rios, o confluente, né, entre Sim. rio e mar. Mas Adjê é a orixá das profundezas do mar, dos oceanos e do mistério, onde a gente não conhece do fundo do mar, dos búzios. Adjê, ela tem uma ligação com os búzios. O búzio foi uma das moedas, né, Sim. de mercado, né, antes enfim, da moeda que a gente tem hoje, né, no passado também foram os búzios. Então, assim, essa ligação tá ali, entendeu? Com a Adjê é água, Não, era isso. é água Só não estava sendo fluente. citado, mas era isso. Porque era um texto que falava muito sobre a troca, né? A importância da troca. Você não ficar com nada e você conseguir trocar de tudo. E aí falava sobre o mercado em si, né? A grande feira. Quem é que tá ali nessa grande feira e quem é que tá responsável por esse dinheiro. E aí dizia sobre isso, sobre Exu não é quem tá controlando o dinheiro. Ele faz o movimento dele e esse movimento é como água corrente. Então, você tem que deixar fluir, você tem que estar aberto, né? Para isso ser um rio que passa também na frente de sua casa, que nutre também as suas plantas. Bom, acho que a gente conseguiu conversar bastante. Adoraria ficar aqui trocando várias ideias, Ai, aprendendo sim. muito, trocando muito. Eu não falei tanto que você tinha falado sobre as diversas coisas que eu faço, né? Sim. Tem a música, né, que eu faço com o como Jordan, é que é fazer música com o tudo Bishop. isso? Então, velho, é uma loucura. Mas eu vou te falar, o que de fato todo dia tá ali, Malena, é o Jordan. Porque senão, que nem tipo, que você sabe, né? A gente tem que focar em divulgação, edita vídeo, posta isso. Então vira um corre, assim, quando a gente tá no nosso dia de folga, a gente ainda tá trabalhando pra poder mesmo? fazer as coisas acontecerem. E aí ele tá sempre no meu pé, né? Porque ele me dá data de prazo, dá prazo, né? Pra eu compor, pra eu entregar e pra entrar no estúdio. Então, assim, virou uma rotina na minha vida, né? Porque até então parecia algo meio brincadeirinha, porque eu sempre estava nos bastidores. E dentro do coletivo também a gente estava envolvida com música, mas era tudo muito nos bastidores, assim, eu como back vocal. Então, assim, hoje em dia, ser linha de frente, né? Que a gente tem uma dupla chamada Um Só, então somos só nós dois. E aí a gente rima em inglês e português. Eu rimo em português, né? Então acabo sendo linha de frente desse rolê e perder a vergonha e entender. E assim, me ver também como rimadora, como compositora, isso foi um processo bem difícil, assim, porque eu pensava, poxa, aí eu vou ficar falando o quê? Eu sou fotógrafa, eu sou modelo, deputada, prefeita, agora eu sou rimadora, achava muita coisa, né? Só que eu falo, é bom também ser muita coisa, é bom também aprender e fazer muita coisa. E aí a música, hoje em dia, tá pouco a pouco, assim,
indo no lugar financeiro também, né? No sentido que a gente investe muito, mas a gente está tendo um pouquinho de retorno, a gente acaba fazendo uns shows, acaba fazendo as parcerias que rolam e tal, e essas plataformas de streaming também, né? A gente hoje em dia tá trabalhando bastante, tem um álbum a caminho que tá bem bonito, assim. Olha, tem um álbum vindo aí. Bem bonito, tá bem bonito. A gente fala muito também sobre essa conexão da espiritualidade com a música, né? E o fato que aqui a gente tem o samba, a gente tem o funk, o tambor tá sempre envolvido em tudo, né? E lá nos Estados Unidos tem o soul, tem o R&B, o jazz, o blues, então que partiu também de uma necessidade, né? A falta do tambor fez com que esses gêneros surgissem, né? Então tudo é espiritual, né? O tambor é muito espiritual e aí a gente traz muito essa questão dentro do nosso álbum. Eu acho que para quem gosta de música cantada, essa pegada R&B, soul, rap, assim, vocês vão curtir, Vou fazer Tem uma que questão eu de gosto compartilhar. muito, que é isso, né? Trabalho com estética também, e aí ver músicas que traz um ensinamento, que traz conexões é muito boa, que é Black Style. Style. É Que muito fala do boa, cabelo. muito boa, muito boa. Gosto muito dela, muito mesmo. Divulga suas redes, onde estão as músicas, onde as pessoas te encontram. Sim, tem o meu Instagram, onde eu tô mais ativa, especialmente com os locks, que é queenlena.locks. E tem a minha rede também musical, para quem quer conhecer um pouco do nosso som, que é Um Só. Somos Um Só, né? UMSOH. Vocês podem achar a gente por lá. É isso, muito obrigado mesmo. Acredito que essa conversa vai dar continuidade a muitas coisas. Acho que a gente pode se encontrar mais e mais vezes para trocar ideia, aprender, fazer resenha também, que eu acho que é importante. Que isso é legal, nos mantém vivos. E é isso, sigam ela, acompanhem todas as redes. Vamos deixar também tudo marcado aqui direitinho, para caso vocês não conseguiu pegar na hora que ela falou, vai estar aí escrito bonitinho. Só copiar, colar ou só apertar que já vai direto, tá bom? Sigam também Falas Nagô e o coletivo Império Nagô, que é quem está realizando esse podcast junto ao projeto Memórias dos Pés aos Fios de Cabelos, certo? Que é um projeto que está sendo apoiado pelo VAI, pela Secretaria de Cultura de São Paulo. E é isso, nosso primeiro episódio, Sankofa, eu adorei. Nossa temporada, toda a tecnologia ancestral. Tem muita coisa por vir ainda, então fiquem com nós. Obrigado. Esse é o podcast Falas Nagô, onde toda a tecnologia é ancestral.